Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa primeira videoaula sobre redação rumo à nota 1000 no Enem. Se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente você tem interesse em produzir bons textos e se preparar para o Enem. Então eu queria afirmar com você hoje o compromisso de atingir uma nota significativa. Para isso, eu preciso que você assista a todas as videoaulas e produza pelo menos um texto por semana. Se você seguir essas dicas, com certeza a sua nota no Enem vai te surpreender. Bom, vamos lá então? Para a aula de hoje, nós preparamos os seguintes tópicos. Primeiro, entender o que é o texto dissertativo argumentativo. Segundo, como ele se estrutura. E terceiro, o que não pode faltar nele. Bom, o texto dissertativo, ele se caracteriza por defender uma tese, ou seja, nele se discorre ou fala-se sobre um tema específico e, ao mesmo tempo, tem-se a intenção de persuadir o leitor, ou seja, de defender uma tese ou um ponto de vista. Além disso, o texto dissertativo argumentativo, ele apresenta argumentos que possam sustentar a tese que se busca defender e, ao mesmo tempo, propõe uma solução para o problema que foi abordado ao longo do texto. Em síntese, o texto dissertativo argumentativo, portanto, é aquele em que se defende uma ideia, que se defende uma tese e, para isso, se usam argumentos. Quanto à estrutura, é importante lembrar que o texto dissertativo argumentativo, ele se baseia em uma tríade, ou seja, 3 elementos: introdução, desenvolvimento e conclusão. E o que deve ser apresentado em cada uma dessas partes é importante para que o texto fique bem estruturado. Então, na introdução, deve-se apresentar uma contextualização, ou seja, mostrar para o seu leitor em que cenário, em que contexto se insere aquele tema sobre o qual você pretende falar. Após apresentar esse contexto ou cenário, é importante que você já deixe claro para o seu leitor qual é a sua tese, ou seja, o que você pensa sobre o tema que foi proposto. No desenvolvimento, por sua vez, devem ser apresentados argumentos, fatos que justifiquem ou comprovem a sua tese. Na construção da argumentação, é sempre importante considerar que devem ser aliadas opinião e fatos. A junção entre o que você pensa e fatos é o que vai dar ao seu texto o caráter persuasivo. Então você deve dizer o que você pensa sobre o seu tema, sobre o tema proposto, e em seguida apresentar fatos, sejam eles fala de especialista, dados de pesquisa, alusão histórica, ou seja, dados que vão justificar a sua opinião e mostrar para o leitor, portanto, que ela é pertinente. Por fim, na conclusão, é importante que você relembre o leitor qual a tese você está defendendo. Então, retome a tese que foi dita lá no início do texto, lembre o seu leitor de qual tese você está defendendo e, em seguida, apresente uma proposta que possa intervir no problema que foi abordado. Essa proposta não precisa ser nada mirabolante ou super inovador. É importante que ela seja plausível, ou seja, possível de ser colocada em prática e que ela esteja completa, composta de todos os elementos que a levarão à execução. Nas próximas videoaulas, nós entraremos nos detalhes de quais são esses elementos que devem compor a proposta de intervenção. Mas, de um modo geral, o que você precisa guardar para hoje é que o texto dissertativo precisa ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão, apresentação da tese, argumentos e uma proposta de solução. O que não pode faltar, então, no texto dissertativo argumentativo? Guarde isso. No seu texto não pode faltar a tese e ela precisa ficar explícita tanto no início do seu texto quanto no final. Ou seja, a tese aparece na introdução e na conclusão. Além disso, o seu texto também tem de apresentar argumentos, ou seja, dados que possam comprovar ou validar a sua tese. Além desses argumentos, a proposta de intervenção, ela precisa ficar em evidência na conclusão do seu texto dissertativo argumentativo, principalmente quando nós estamos falando do Enem. No Enem, há um critério, há uma grade específica de correção que vai avaliar exatamente a sua proposta de intervenção. Então, é importante que essa proposta ela seja colocada de forma bem clara e completa. E para completar, para que o seu texto ele seja um todo bem articulado, coeso,
é importante usar também os elementos coesivos. Esses elementos coesivos vão garantir a coesão textual e vão também garantir que o seu texto ele se relacione, ou seja, que as frases elas mantenham uma conexão entre elas. Para garantir essa coesão, nós recomendamos o uso dos conectivos ou articuladores ou organizadores textuais, como você preferir chamar. São essas palavras que vão garantir que haja uma conexão entre as partes do seu texto. Além disso, é importante também usar os mecanismos coesivos que vão garantir que não haja repetição de palavras, como o hiperônimo, o sinônimo, a elipse. Sobre esses mecanismos também nós iremos falar nas próximas videoaulas. O que é importante você guardar de hoje? Que o texto dissertativo ele se caracteriza por defender uma tese, que ele precisa ter pelo menos 3 parágrafos que correspondem à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão, e de que os organizadores textuais ou os mecanismos coesivos, eles precisam aparecer no seu texto. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que esses conceitos já estejam fazendo parte do seu repertório, para que na nossa próxima videoaula nós possamos aprofundar em cada uma dessas partes. Não deixe, então, de seguir-nos no Instagram, se inscreva também no nosso canal no YouTube e acompanhe semanalmente as dicas que nós iremos postar aqui sobre redação rumo à nota 1000 no Enem. Eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Até mais!